Escolha entre compromisso ou guerra. Essas foram as palavras de um general iraniano ontem, direcionadas ao presidente dos Estados Unidos. Os militares do Irã acabaram de emitir um ultimato aos Estados Unidos. Eles ameaçaram atacar Israel, prometeram atingir cada uma das bases americanas no Oriente Médio. Eles disseram a Washington para evacuar toda a região. A resposta da Marinha do almirante Caldwell, o oficial de mais alta patente da Marinha, teve 4 palavras. Nós os superamos significativamente. Nas próximas horas, Estados Unidos e Irã vão se reunir em Omã para o que pode ser a última chance de diplomacia. Se essas conversas falharem, podemos ver o início de uma guerra que pode mudar o Oriente Médio. Entenda o que está acontecendo. Por que o Irã cometeu um erro de cálculo catastrófico? Em 5 de fevereiro de 2026, o general da Guarda Revolucionária Islâmica, Hossein Derriji, apareceu diante das câmeras e transmitiu uma mensagem que meses antes seria impensável. Quando os americanos ameaçam nos atacar, eles devem saber que nosso primeiro alvo será a entidade sionista. Ela está bem dentro do alcance de nossos mísseis. É o ponto fraco da América na região, mas ele não tinha terminado. Então veio o ultimato. Se a América quiser entrar em guerra conosco, deve evacuar todas as suas bases na região e sair completamente. Esse é o nosso objetivo. Nossa meta principal é expulsar a América agora. O Irã já fez ameaças antes, por décadas prometeu morte à América, enquanto evitava cuidadosamente o confronto direto com as forças dos Estados Unidos, mas algo mudou. A situação interna no Irã se tornou desesperadora desde dezembro. Protestos em todo o país abalaram a nação. Estimativas indicam que a repressão do governo matou até 30 mil pessoas. A economia está em queda livre. A realidade iraniana entrou em colapso e imagens de satélite revelam algo assustador. O Irã está enterrando as entradas de suas instalações nucleares, as mesmas entradas que foram expostas durante a Operação Martelo da Meia-Noite do ano passado. Os ataques do B-2 Spirit que paralisaram o programa nuclear do Irã agora estão sendo cobertos com terra. Eles não fazem isso por diversão, mas para se preparar para o que vem a seguir. 12 horas após as ameaças do general de Iji, o oficial naval mais graduado dos Estados Unidos se apresentou a centenas de marinheiros na base de apoio naval em Nápoles, Itália. O almirante Darrell Cottle, chefe das operações navais, foi questionado sobre as ameaças do Irã. Sua resposta foi direta: embora eu não subestime a postura do Irã, as forças dos Estados Unidos superam significativamente as ameaças iranianas. Quando se trata de capacidades, ele citou a Operação Martelo da Meia-Noite, os ataques do ano passado que demonstraram exatamente do que a América é capaz. O bombardeio americano às instalações nucleares iranianas em junho demonstrou a capacidade militar dos Estados Unidos para operações dessa ordem e escala. Em seguida, ele pronunciou a frase mais importante: nós temos uma abordagem muito boa de fornecer ao presidente dos Estados Unidos operações militares. O Irã sabe disso, então o fato de termos esse tipo de capacidade é um forte fator de dissuasão. Vamos falar sobre como a superioridade realmente se parece neste momento. O grupo de ataque do porta-aviões USS Abraham Lincoln está no Mar da Arábia, a uma distância de ataque do Irã. O porta-aviões transporta caças furtivos F-35C Lightning, 2 FA-18EF Super Hornet e aeronaves de guerra eletrônica EA-18G Growler. 3 destroyers de mísseis guiados classe Arleigh Burke escoltam o Lincoln. Esses navios carregam dezenas de mísseis de cruzeiro Tomahawk, as mesmas armas que vêm atingindo alvos em todo o Oriente Médio há décadas, mas isso é só o começo. No total, há 10 navios da Marinha dos Estados Unidos na região do Comando Central neste momento. O Abraham Lincoln e seus 3 destroyers de escolta, mais 2 destroyers no Golfo Pérsico, 1 no Mar Vermelho e 2 no leste do Mediterrâneo, e o reforço continua. Nas últimas 2 semanas, mais de 100 aviões cargueiros da Força Aérea dos Estados Unidos chegaram ao Oriente Médio. Eles estão entregando baterias de defesa aérea Patriot, sistemas de mísseis FAD, munição, combustível, tudo o que é necessário para sustentar uma grande operação. A base da Força Aérea em Spangdahlem, Alemanha, passou a operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sinalizando o aumento logístico em curso. F-15 e Strike Eagles foram enviados para a região, assim como aeronaves de apoio aéreo aproximado A-10 Thunderbolt, 2 e A-18G Growlers e E-11, a Battlefield Airborne Communication Nodes.
40.000 militares americanos agora estão posicionados em todo o Oriente Médio, no Catar, Kuwait, Jordânia e além. Quando o general Jihad diz que o Irã tem fácil acesso às bases americanas, ele não está errado sobre saber onde elas estão. Todo país do mundo sabe onde as bases americanas estão localizadas. O que o Irã não tem é a capacidade de fazer algo a respeito sem ser aniquilado em resposta. Para entender por que as ameaças do Irã parecem vazias, é preciso lembrar o que ocorreu há apenas 8 meses. Junho de 2025, Operação Martelo da Meia-Noite. Os Estados Unidos lançaram bombardeiros furtivos B-2 Spirit de Diego Garcia no Oceano Índico. Essas aeronaves, invisíveis ao radar e capazes de atacar qualquer lugar, entraram no espaço aéreo iraniano sem serem detectadas e atingiram Isfahan, Fordo e Natanz. 3 das instalações nucleares mais protegidas do Irã, os tão elogiados sistemas de defesa aérea do Irã, os S-300 fornecidos pela Rússia. Os sistemas indígenas Bavar 373 não detectaram nada até que as bombas já estavam caindo. O ataque atrasou o programa nuclear do Irã em anos. Isso demonstrou uma capacidade que nenhuma outra nação na Terra possui: a habilidade de atacar profundamente dentro de território defendido, sem aviso, com precisão devastadora. E aqui está o que o Irã aprendeu naquela noite: as defesas aéreas deles não são suficientes. É por isso que eles estão enterrando as entradas de Isfahan agora. A mesma tática usada em Fordo antes do ataque noturno: cobrir as entradas dos túneis com terra para evitar ataques de comandos ou bombas perfuradoras de bunker. Mas aqui está o problema: a Força Aérea dos Estados Unidos tem a GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, uma bomba de 30.000 libras projetada especificamente para destruir instalações subterrâneas. Terra não para ela, concreto não para ela. Essa arma foi literalmente criada para destruir bunkers reforçados enterrados profundamente no subsolo. Cobrir suas entradas com terra é como colocar uma porta de tela em um submarino. Faz você se sentir melhor, mas na verdade não ajuda em nada. Com as negociações marcadas para amanhã, o Irã enfrenta uma escolha: negociar em extrema fraqueza ou arriscar. Uma repetição do martelo da meia-noite, só que desta vez com um presidente que deixou claro que quer o trabalho concluído em apenas algumas horas. Autoridades dos Estados Unidos e Irã se reunirão em Mascate, Omã, no que muitos consideram uma última tentativa de evitar a guerra. O enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, e o conselheiro sênior Jared Kushner têm viajado pela região. Reunião com o premier israelense Benjamin Netanyahu e consulta ao primeiro-ministro do Catar. O acordo em discussão, proposto pela Turquia, Catar e Egito, inclui exigências sem precedentes para o Irã: enriquecimento de urânio zero por 3 anos após isso, e depois o enriquecimento limitado a menos de 1,5%. Todo urânio altamente enriquecido, incluindo 440 quilos enriquecidos a 60%, deve ser transferido para um terceiro país. Sem transferência de armas e tecnologias para aliados regionais, sem uso inicial de mísseis balísticos, um acordo de não agressão com Washington, isso é enorme. O Irã nunca concordou com termos tão restritivos, nem mesmo sob o acordo nuclear de 2015, mas é uma questão de segurança de Estado. Marco Rubio deixou claro que apenas questões nucleares não são suficientes para negociações. Para realmente concordar com algo significativo, eles terão que incluir certos pontos: o alcance dos seus mísseis balísticos, o patrocínio a organizações terroristas em toda a região, o programa nuclear e o tratamento do próprio povo. Em outras palavras, os Estados Unidos querem tudo. A posição do Irã, segundo eles, é que as conversas tratarão exclusivamente do programa nuclear e do alívio das sanções. Eles se recusam a negociar mísseis ou representantes regionais. Esse é o impasse que precisa ser superado nas próximas 48 horas. E com base no que estamos vendo, as chances são pequenas. Israel não está esperando para descobrir. O comandante da Força Aérea de Israel, General Telmar Bar, visitou uma bateria do Domo de Ferro ontem com uma mensagem direta: estamos em uma linha tênue entre a prontidão e o ataque. Um fim de semana dramático aguarda a região e autoridades israelenses confirmaram. Os Estados Unidos alertaram explicitamente Jerusalém para que se abstenha de qualquer ação militar unilateral contra o Irã durante as negociações. Mas lembra o que aconteceu em junho passado? Israel atacou o Irã mesmo enquanto Washington negociava com Teherã, o que desencadeou a guerra de 12 dias.
Ninguém tem certeza se Israel vai ficar de fora desta vez também. Vamos fazer as contas. Diante do ultimato do Irã, o general de Rege ameaçou atacar Israel e todas as bases dos Estados Unidos no Oriente Médio. Vamos supor que o Irã realmente tente. O Irã possui cerca de 3.000 mísseis balísticos de vários tipos. Os mais precisos, os mísseis Fateh-110 e Desfo, têm 1.000 quilômetros. Parece impressionante até você ver com o que eles lidam. O grupo de ataque do porta-aviões Abraham Lincoln sozinho possui sistemas de radar SPEP-6 capazes de rastrear centenas de alvos simultaneamente. Mísseis SM-6 capazes de interceptar mísseis balísticos a mais de 150 milhas náuticas, sistemas de combate Aegis já testados em combates contra mísseis Houthi no Mar Vermelho. Inclua baterias Patriot terrestres, sistemas TEAD recém-chegados e múltiplas camadas de defesa projetadas exatamente para esse cenário. Durante o ataque do Irã a Israel no ano passado, quando o Irã lançou mais de 300 mísseis e drones, as defesas aéreas combinadas dos Estados Unidos, Israel, Reino Unido, França e Jordânia interceptaram 99% deles. Agora, imagine tentar novamente, mas desta vez contra um grupo de ataque de porta-aviões em alerta máximo com apoio de defesas aéreas em terra, com caças F-35 caçando lançadores e B-2 prontos para destruir instalações de produção de mísseis. Essa é a conta que o General DeHaye está escolhendo ignorar, e aqui está a peça final. Em algum lugar nas profundezas do mar iraniano, não sabemos onde, pois esse é o objetivo. Há submarinos americanos, submarinos de ataque, classe Virginia com mísseis de cruzeiro Tomahawk, potencialmente submarinos classe Ohio, guiados por mísseis, cada um carregando 154 Tomahawks. As forças armadas do Irã não conseguem encontrá-los, rastreá-los nem detê-los. Quando a Guarda Revolucionária Islâmica diz que o acesso deles às bases dos Estados Unidos é fácil, eles estão meio certos, eles sabem onde as bases estão. O que eles não mencionam é que os submarinos dos Estados Unidos têm acesso a toda a costa deles, e não há nada que eles possam fazer a respeito. Nas próximas 24 horas saberemos se a diplomacia tem uma chance ou se o Oriente Médio está caminhando para outra guerra. O presidente Trump deixou sua posição clara. No café da manhã nacional de oração ontem ele disse: eles negociam porque não querem que ataquemos eles ou uma raça. Nossa grande frota está indo para lá. A secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, alertou: durante as negociações, lembro ao regime iraniano que o presidente tem várias opções à disposição. Como comandante em chefe do exército mais poderoso da história, do mundo, o Irã escolheu responder com ameaças, com ultimatos, com promessas de expulsar a América da região. Eles esqueceram com quem estão lidando. O mesmo exército que executou a Operação Martelo da Meia-Noite em menos de 24 horas, a mesma marinha que mantém a liberdade de navegação no Golfo Pérsico há 40 anos, a mesma força que capturou um ditador na Venezuela sem perder vidas americanas. Quando o almirante Caldwell afirmou que a América supera o Irã, não estava se gabando, apenas constatando um fato conhecido por todos os serviços de inteligência. O Irã disse aos Estados Unidos para escolher entre compromisso e guerra. Se continuarem pressionando, podem descobrir que a América já fez essa escolha. As próximas 48 horas podem definir o destino do Oriente Médio. Manteremos você informado conforme os eventos ocorrerem. Se você quer se manter informado sobre operações navais e notícias militares de última hora, clique no botão de inscrever-se e no sino de notificações a seguir. Por quê? A China está acompanhando essas negociações muito de perto, porque o que acontece em Omã não fica em Omã até então. Bons ventos e mares tranquilos.